Irmãos queridos, graça e paz, com temor e tremor, nosso ano está chegando ao fim. Na verdade, não o nosso, o tempo de Deus. Temos vivido dias difíceis, mas adentramos este mês numa atmosfera natalina. E eu espero que a luz de Deus, a luz do Evangelho, a luz de Cristo esteja sempre a brilhar em sua morada, em seu coração. É Natal. Isso significa liberdade, boas novas de grande alegria para todos os povos a quem Deus quer bem. O autor aos Hebreus, capítulo de número 2, versículos 14 e 15, escreveu: visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele, Jesus Cristo, igualmente participou para que por sua morte na cruz do Calvário destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nosso Senhor Jesus Cristo afirmou no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículos 32 e 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe os judeus irritadiços: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, é Natal. Jesus se tornou homem porque o que era necessário era a morte de um homem que fosse mais do que um homem, fosse santo. Ele é o ente santo que tabernacula conosco, que se fez carne. A encarnação foi Deus trancafiando a si mesmo no corredor da morte. Cristo não arriscou a morte, ele a abraçou, ele assumiu a morte, a sua missão foi de cruz. Foi precisamente para isso que ele veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, verso 45. Não é surpresa, meus irmãos, que Satanás tenha tentado desviar o Filho do Altíssimo, Jesus Cristo, da cruz do Calvário, porque a cruz era a destruição final e cabal de Satanás. Como Jesus o destruiu na cruz do Calvário? O poder da morte é a habilidade de tornar a morte cada vez mais assustadora. O poder da morte é o poder que sujeita homens e mulheres, jovens e crianças à escravidão através do pavor da morte. É o poder de manter os homens em pecado para que a morte seja algo horrído. Mas Jesus privou Satanás de seu poder. Jesus o desarmou na cruz do Calvário. É Natal, meus irmãos. Jesus moldou uma couraça de justiça para nós, que nos torna agora imunes à condenação do diabo. Por sua morte, Jesus removeu todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Paulo atesta esta verdade na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. E uma pessoa sem pecado leva Satanás à falência, sua traição é abordada, sua deslealdade cósmica universal é frustrada. Lutero, por exemplo, em seu hino Castelo Forte, a Marselhesa da Reforma, disse em uma das estrofes: já condenado está, vencido cairá, Satanás. É Natal. A cruz o traspassou e agora ele dá seus últimos suspiros. Natal significa liberdade, liberdade do medo, liberdade da própria morte. Jesus tomou nossa natureza em Belém para morrer a nossa morte em Jerusalém, para que pudéssemos ser destemidos em nossa cidade, em nosso relacionamento, em nossa casa, no nosso ir e vir. Sim, meus irmãos, intrépidos, ousados, resolutos,
baseados nesta mensagem natalina. O Verbo se fez carne. Sim, destemidos, porque se a maior ameaça à minha alegria, à sua alegria já se foi, então por que que nós deveríamos nos inquietar com as ameaças menores, como coronavírus, como fase amarela? Meus irmãos queridos, como você pode não ter medo de morrer, mas ter medo de perder o emprego, de perder a própria saúde? Isso não é cabível para aquele que conheceu a verdade. Pense, se a morte, eu disse morte, se a morte não é mais um medo para você, você está livre, realmente livre. Mas lembrem-se, livre para arriscar em qualquer coisa sob o sol, por Cristo e por amor a Cristo. Sem mais escravidão à ansiedade, ao medo, às pressões da vida. Em Cristo, meu irmão, minha irmã, você é livre. Mas lembrem-se de que a verdadeira liberdade não é liberdade para fazer qualquer coisa que quisermos, mas a liberdade para fazermos o que devemos fazer. E é a genuína liberdade, pois agora nos agrada fazer o que devemos fazer, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se o Filho os libertou, verdadeiramente sois livres. Se o Filho o libertou, você será livre de fato. É Natal. Pense nisso, viva isso. Uma abençoada noite para você em nome de Jesus. Ele deixou de lado toda a sua glória para nascer aqui por amor a nós, Príncipe da paz, Rei de Israel. Vinde, celebremos a Jesus. Ele deixou de lado toda a sua glória para nascer aqui por amor a nós, Príncipe da paz, Rei de Israel. Vinde, celebremos a Jesus. É Natal, nasceu Jesus, o Rei, com glória, hosana. Vinde, celebremos a Jesus. É Natal, nasceu Jesus, o Rei, com glórias, hosanas. Vinde, celebremos a Jesus. Louvemos ao Senhor.